Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos para mais um culto do meio da semana, um culto de celebração da nossa fé. Hoje, segundo a vontade do Senhor, é dia 9 de março de 2022. Como é que foi o seu dia? Eu não sei. Talvez tenha sido um dia, como eu sempre falo, que você conseguiu realizar tudo em sua agenda. Talvez não. Mas sempre encorajo você a olhar de forma positiva, com fé, com coragem, esperança, entendendo que nada que acontece conosco acontece sem a permissão de Deus. Às vezes tomamos decisões certas e creio que na maioria das vezes, às vezes tomamos decisões equivocadas. Mas independente disso, Deus está sempre conosco, nos ensinando o melhor da vida. Nós precisamos então, nesse entendimento de viver com o Senhor, sempre nos colocarmos diante dele. Se hoje você precisa confessar pecados, para o vídeo, abra o coração para o Senhor. Se o seu dia foi difícil e você está com o seu coração entristecido, permita que esse momento de louvor, de oração, de reflexão, possa abençoar você. Se hoje o seu coração está muito grato, celebre e que você esteja cada dia humilde diante do Senhor, porque tudo aquilo que a gente tem, que a gente é, pertence ao Senhor. Não é verdade? Então dá aquela respirada funda para que juntos a gente possa celebrar o nome do Senhor. E nesse momento convido você a ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 8, de versículos de 1 a 9. Vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu celular. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Irmãos, esse salmo fala de adoração, de exaltação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. E ele vai elencando aqui tudo que Deus vai fazendo, desde o céu, passando para a terra e para nós, como coroa da criação, a imagem e semelhança do Senhor. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, então, convido você a adorar, celebrando ao Senhor, cantando o hino Toda a Natureza, o 54 da HCC, e o outro, Adoração. E logo daqui a pouco eu volto para a gente meditar sobre a palavra do Senhor. Céu
Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Irmãos, nos 150 salmos que nós encontramos na Bíblia, salmodiar significa adorar, exaltar o Senhor. E o Salmo 8 fala de como tudo que Deus fez é bom e perfeito.
E aqui o salmista vai usar a expressão admirável. Você admira pessoas? Eu creio que sim. Eu admiro também. Você é admirado por pessoas? Tenho certeza. Eu também. Nessa estrada de mão dupla de admirarmos as pessoas e sermos admirados por elas, significa que aquilo que a gente faz é percebido. Significa que aquilo que a gente faz é observado. Que nós somos referência para as pessoas, uns mais, outros menos, em lugares diferentes. Talvez a maior admiração que você possa ter de alguém envolva a sua área profissional. Você tem uma referência de alguém que tem um sucesso de trabalho ou que durante a sua vida foi um exemplo de integridade. Talvez você tenha alguém a quem você admira e se espelha dentro de sua casa, talvez tenha seu pai, sua mãe. Quando nós pensamos na vida acadêmica, nós temos pessoas que nos inspiram a estudar. Quando nós olhamos para a vida eclesiástica, nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos homens e mulheres na palavra do Senhor que são referências para nós de fé, assim como dentro da igreja, no ambiente da comunidade de fé, do arraial de Deus. Tem pastores, tem diáconos, professores, líderes ou não líderes. Tem aquela irmã de oração, tem aquele irmão simples da igreja, mas entendeu o que é servir. Tem aquelas pessoas que no decorrer de suas vidas passam por lutas, mas a resiliência, a perseverança, o otimismo, a fé dessas pessoas fazem com que elas sejam admiráveis. Quando a gente entra para a missiologia, irmãos, quantos homens e mulheres de Deus trabalhando como pioneiros nos grandes desafios de plantar igrejas, de levar o evangelho, desbravar o nosso Brasil, desbravar o mundo todo e que se tornam admiráveis. Quando nós pensamos no próprio Cristo, da vida dele, de tudo que ele fez, ele é a admiração plena. Quando nós olhamos para os profetas, para os discípulos, para os apóstolos, nós vamos perceber que como é bom conhecer pessoas assim. Como é bom também nos esforçarmos para sermos um pouco admiráveis para as pessoas. Mas a fonte de tudo isso é Deus. A fonte de toda admiração é Deus. Por aquilo que ele é, o caráter de Deus, a essência de Deus e por aquilo que ele faz. Nós temos que adorar o Senhor por aquilo que ele é. Nós temos que estar em adoração ao Senhor também por aquilo que ele faz. Mas nunca como um gesto de barganha. De repente, hoje você vai adorar a Deus com muita felicidade porque Deus te deu uma bênção. Mas em outro momento você não celebra tanto a sua fé porque você está passando por uma tribulação. O salmista, então, na observação dele, ele começa com o Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso. Ele entendia que Deus não pertencia somente a ele. Deus pertence a todos nós. Até porque ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Mas também significa que dentro desse ambiente do plural aqui, é graças a ele que cada um de nós consegue ir além, ultrapassar os nossos limites. E ele diz, admirável é o teu nome em toda a terra. Nós sabemos que o salmista, quando escreve, ele não conhece toda a terra. Ele conhece o ambiente à sua volta, o mundo à sua volta. Nos dias de hoje, nós conhecemos muito mais coisas do que os nossos antepassados. Pela oportunidade de viajar, pelo transporte ser mais fácil e por causa da informação, da tecnologia que nos faz ir em lugares inimagináveis. E quando nós vemos esses programas, como a National Geographic, quando
repórteres especiais, algumas emissoras, revistas científicas, programas científicos, e a gente vê a criação de Deus, a gente se alegra em saber como Deus é admirável. Quando aquelas imagens vão lá quase dentro do vulcão e a gente vê a lava ali se movimentando, quando mergulhadores vão nos mais profundos lugares dos mares, ele cita aqui, e a gente vê as criaturas aquáticas e subaquáticas, grandes, pequenas, minúsculas. A gente vê o voo de uma ave pequena, a gente vê o detalhe de uma flor, de uma planta. É o olhar do homem curioso, dessa criatura que foi feita pouco abaixo dos anjos, que dentro do seu coração, independente da fé, ele busca o Criador. Ele sabe que existe alguém maior do que ele. Corações inquietos. E esse salmista que diz, esse autor bíblico diz, que o nome dele é admirado em toda a terra. Aí ele fala da boca das crianças que mamam, ele fala dos inimigos que são calados, ele fala que o próprio Deus é o vingador. Às vezes nós queremos nos vingar das pessoas, mas a Bíblia diz que Deus é quem nos vinga, é Deus é quem nos defende. Precisamos aprender a não nos preocuparmos com isso. Quando nós seguimos em frente fazendo a vontade de Deus, estamos na verdade em santidade, Deus cuida disso tudo. Talvez você esteja sendo alvo da injustiça, difamação, calúnias, indiferença, mentiras. Deus é admirável, porque Ele é dono de todas as coisas. Então Ele é o nosso vingador. Aí ele fala dos céus que proclamam a glória do Senhor. Nós que moramos na cidade nem sempre conseguimos ver o céu, principalmente à noite, por causa das luzes. Quando eu estou aqui na roça, aqui no sítio, a gente tem uma visão do céu extraordinária. Aí você fica deitado, olhando no lugar escuro aqui, você percebe como como Deus fez tudo perfeito. E eles proclamam a glória do Senhor. E a glória que é só dele, não é minha, não é sua. E aí ele diz, obra dos seus dedos, poeticamente, como se Deus estivesse desenhando cada coisa, cada detalhe das coisas mais simples, das menores coisas, das menores criaturas, até as grandes criaturas. Quando nós pensamos nesse Deus que é criador e a gente observa com sensibilidade, nós vamos ver quão admirável é o nosso Deus. Talvez você precise lembrar disso hoje. Talvez algumas coisas estão passando despercebidas por você. Talvez a sua agenda esteja muito cheia. Talvez você esteja concentrando os seus olhares, o seu pensamento, o seu coração somente nos problemas, nas dificuldades, nas barreiras. E está esquecendo de olhar para as bênçãos que Deus tem te dado até o dia de hoje. E é um exercício que eu faço todos os dias na minha vida. E nesse momento, quando eu estou gravando esse culto, essa reflexão, eu espero que ao chegar para você, chegue com toda a alegria na sua vida. Eu procuro sempre com fé, coragem, esperança, que é a expressão que eu uso, vencer cada batalha diária. Mas nós conseguimos fazer isso por causa desse Deus que nos desenhou, que nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele ama tanto você, meu irmão, Ele ama tanto você, minha irmã, que não existe ninguém igual a você. A singularidade da criação. Não existe ninguém igual a mim. Amém por isso. Diante dos meus defeitos, já pensou tantas outras pessoas com os mesmos defeitos que eu tenho? Tenho virtudes? Tenho. E elas só existem por causa desse Deus, que é admirável. Porque tudo que eu e você fazemos de bem, tudo que eu e você fazemos que frutifica o bem, só acontece por causa de Deus, por causa de Jesus.
Não deixe que a religiosidade, não deixe que o discurso venha te enganar. Em nome de Jesus. Não deixe que suas habilidades, que a prosperidade, que a bênção, que a inteligência, que o dinheiro, que os recursos, ou tudo que você possa ter feito até agora, venha criar em você um sentimento de vaidade. Mas ao mesmo tempo, tome cuidado para que diante das tribulações, das lutas e do sofrimento, dos vales que também atravessamos, você venha deixar de glorificar esse Deus que é admirável. Talvez você esteja com dor, talvez o seu diagnóstico é difícil, mas Deus continua sendo admirável em toda a terra. E Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando de mim. Nesse processo, então, de vida, Ele faz uma pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele? O salmista entende que diante de tudo aquilo que Ele criou, nós somos tão pequenos, mas ele diz que o Senhor lembra, Ele faz uma pergunta: e o Filho do Homem para que o visites? Então, quando nós olhamos para a reflexão do salmista, da pergunta que ele faz, nós vamos perceber que ele tem sede de Deus, que ele busca o Senhor, que ele contempla as coisas que Deus fez, que ele reconhece a sua finitude, a sua pequenez. Mas ele sabe também que ele faz parte de tudo isso. E ele diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós sabemos que os anjos são seres celestiais, estão acima de nós, diante do poder, eles adoram ao Senhor, eles estão diante dos pés do Senhor, tem anjos, serafins, querubins, mas nós somos a criatura que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele fala aqui: de glória e de honra o coroaste. Você tem essa honra, você tem essa glória em Deus. Todos nós temos. Mas nós temos o grande privilégio de pregar o Evangelho. Os anjos não pregam o Evangelho. Os anjos não evangelizam as pessoas. Somos nós que temos essa missão de dizer quão admirável é o Senhor, todas as suas obras revelam o seu poder. Quando nós pensamos nisso tudo, ele diz que assim, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Deus nos deu a capacidade de administrar, de gerenciar, somos os mordomos. Esse domínio, irmãos, não é para destruir. Dominar significa cuidar de todas as coisas. Onde vai o seu domínio? Qual é o seu poder humanamente falando? Você tem usado ele de forma adequada? Procure fazer isso a cada dia. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Como o ambiente dele é rural, e eu vivo aqui em alguns momentos no ambiente rural, tem um cuidado específico com os bois, com as vacas, com os cavalos, cabritos, ovelhas, galinhas, porque são animais importantes para a vida doméstica, que geram trabalho, que geram renda. Tudo isso eu e você temos condições de administrar e de dominar. Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua expertise, que é a palavra que eu gosto sempre de usar. Nossos saberes são usados para glorificar a Deus. E Deus permite que eu e você sejamos admiráveis por causa dele. Como você tem administrado essas oportunidades? Como você tem administrado tantas coisas boas que Deus tem feito para você? Ele fala dessas aves do céu, ele fala aqui dos peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Vereda significa caminho. Todo o planeta é ligado pelos mares. Nós chegamos em todos os lugares, em todos os continentes, pelo mar. São 7 mares que a gente tem. Então ele fala aqui de algo importante, da criação que nos une. Quando vemos as guerras, quando vemos a fome, estamos assistindo ao aquecimento global,
hoje que eu estou gravando esse vídeo para você, que calor, 45 graus, sensação térmica de 50. Quando eu era adolescente, nós nem aparelho de ar-condicionado a gente tinha. Hoje praticamente não se vive sem ele. Quando nós pensamos em tudo que acontece à nossa volta, o salmista diz que Deus é admirável por causa disso. E ele termina então a sua adoração, o seu louvor, escrevendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? O Senhor será sempre Senhor. Ele será sempre nosso, dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte do povo de Deus, da Igreja de Cristo, e admirável em toda a terra. Talvez você se pergunte, mas existem bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus e nem creem em Deus. Mas todas as vezes que alguém olha para a criação e ela celebra tudo isso, ela celebra Deus, mesmo que ela não saiba. Quando ela olha uma floresta, ou ela olha um pôr do sol, ou ela percebe a beleza do mar, ou ela ouve o canto das aves, ela percebe o exalar de uma flor, e ela então se alegra, mesmo que ela não adore o Senhor e fale isso que o salmista falou: ó Senhor nosso, quão admiráveis são as tuas obras. Essas pessoas adoram o Criador. E como eu sempre falo, e a Bíblia nos fala para mim, eu falo para você, não existe ninguém na face do universo que ame mais as pessoas do que o próprio Deus. Então, nesta noite, quando nós pensamos em viver e celebrar a nossa fé, é necessário que nós não permitamos que a murmuração esteja em nossas bocas, mas sempre a adoração, salmodiando com hinos, com cânticos, com louvores, como nos ensina a palavra do Senhor. Porque Deus é a fonte de toda a vida. E Ele sabe quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Nesse momento, então, eu convido você a continuar firme nesse propósito de fazer a vontade do Pai. Amém? Continue orando uns pelos outros, continue ajudando aqueles que precisam. Estamos a cada dia buscando o melhor para as nossas vidas, apesar de nós mesmos. Ainda estamos lutando contra a Covid-19, o ecoar de guerras ainda continua, a injustiça à nossa volta, a violência. Por isso precisamos olhar para o céu, precisamos caminhar fazendo a vontade do Senhor. E a gente termina esse culto cantando Céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida,
chama por ti, por mim. Eis que ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já.